Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós hoje, irmãos, nós vamos fazer o nosso estudo em cima de um comentário de um irmão que comentou no vídeo o espírito de Romilson Ferreira. Esse vídeo eu postei eles alguns dias atrás. Está aqui na plataforma para quem quiser ver. E nós hoje vamos trabalhar, irmãos, em cima desse comentário desse irmão. E sem mais delongas, eu já convido a você a vir comigo nesse comentário do nosso irmão, que nós só temos informações dele. Aqui a própria página do Google nos mostrou. Esse é o comentário que está lá no vídeo, o espírito de Romilson Ferreira. Esse irmão aqui, eu só consigo identificá-lo pelo e-mail que foi usado para postar lá o comentário no nosso canal. O comentário está no vídeo, o espírito de Romilson Ferreira. Olha o que diz o comentário. É grande, irmãos, mas vai valer a pena nós trabalharmos em cima desse comentário e mostrar dentro das escrituras o que é o jejum, o verdadeiro jejum. De antemão, eu já abro aqui aos irmãos que eu jejuo sim, especialmente, irmãos, eu jejuo, mas especialmente na virada do dia 24 de dezembro para o dia 25. E esse jejum que eu faço nesse tempo específico, porque eu jejuo em outros tempos também, mas nesse tempo específico, do dia 24 de dezembro para o dia 25, eu não jejuo nesse dia para matar a obra da carne ou qualquer outra coisa do gênero. Eu jejuo em forma de protesto, em que a humanidade está festejando o Natal, a festa do porco. Então eu jejuo em protesto e em uma homenagem ao nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Mas vamos ao comentário do irmão. Aqui, vamos pegar daqui a 20 horas. Irmãos amados e queridos, irmão, desse canal, acautelai-vos. Deixa eu abrir aqui, varão, um espaço. Acautelai-vos. Agora, acautelar de quê? Do que a pessoa deve acautelar aqui do nosso canal? O irmão disse que as pessoas têm que se acautelar, ou seja, tomar cuidado com o nosso canal aqui. Mas não fala em que sentido, cuidado sobre o quê. Pois no vosso entendimento, visto que, como o irmão amado disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em que sentido isto digo-vos, assim como nos alerta Yahshua, em que matarmos a carne, como assim a evitar os desejos dela, ou seja, deixarmos de fazer a sua vontade. Carne, deixar as coisas do intestino. Olha só, irmãos, deixar as coisas do intestino. Aqui ele já coloca, irmão, de um termo literal, deixar as coisas do intestino. O que o intestino tem a ver, irmãos, com a obra da carne? O que o intestino tem a ver com a obra da carne? O intestino é onde ocorre todo o processo daquilo que comemos e bebemos. É a última parte da separação daquilo que o nosso corpo vai aproveitar como nutriente e daquilo que ele vai rejeitar como lixo, que a gente conhece que sai nas fezes. Então aqui vocês observam bem. Olha só o pensamento do irmão. Recepção e expressões. Visto que contém no nosso receptáculo, que é nosso corpo, para assim tirarmos de nossa mente as emoções e nossa vontade, que é da alma, para assim estarmos ligados no espírito. Porque onde está a ligação com Yahweh e nosso mestre, Yahshua, o qual cliquei demais aqui, irmão, subiu muito, eu vou ter que voltar aqui, que isso pode acontecer, que eu estou aqui num mecanismo que só me dá opção para me trabalhar de ponta a ponta. E se eu clicar fora aqui, vai acontecer isso aí, me desculpa aí. Expressões, visto que contém, estarmos ligados no espírito, porque aonde está a ligação com Yahshua e nosso mestre? Onde está a ligação com Yahweh e nosso mestre Yahshua, o qual este nos dá entendimento pelo Espírito, não?
É evidente que o entendimento de algo, ele tem que vir pelo Espírito. E assim, para que se alimenta, e assim para que se eliminarmos os adventos da carne, acabará as coisas da carne, que é emoção e a vontade. Porque digo-vos isto, assim como tem nos alertado nosso irmão Romeus. Olha só, irmão. Não estou... Isso é muito ruim trabalhar assim, meu pai. Eu vou trabalhar tentando levar aqui, sem clicar. Só um momento, irmão. Vocês me perdoem, porque esse mecanismo aqui do YouTube, do Google, é complicado. Assim como tem nos alertado nosso irmão Romilson. Observe, irmãos, que no vídeo, o espírito do irmão Romilson, nesse vídeo, eu admoesto e repreendo os erros, os equívocos. E agora vem aqui, no mínimo aí, um admirador, quase que adorador do irmão. Isso não pode acontecer. Assim como tem nos alertado nosso irmão Romilson. Não estou aqui em defesa e muito menos colocando acima de Yahshua, ou elevando este em uma hierarquia maior do que nós que estamos ligados em Yahshua. Pois claro que hierarquia está nas obras de Laodiceia. Olha só, irmão, olha a colocação, no mínimo ignorante. Eu não vou aqui falar mais do que isso, não. No mínimo ignorante. A hierarquia, irmãos, está na obra de Laodiceia. A hierarquia não está na obra de Laodiceia. A hierarquia, ele existe em todo o sistema de governo. Até no governo de Al tem hierarquia, irmãos. E Al é o primeiro, é o soberano. Ele está no topo da hierarquia. Por isso ele tem que ser adorado. Só ele pode ser adorado. Então o irmão aqui, ele está equivocado, dizendo que a hierarquia é obra de Laodiceia. Não, a hierarquia é obra de Al, irmãos. E Al na hierarquia, ele está acima, está no topo. E Yahshua vem logo depois dele. E depois, no futuro, a sua noiva, que vai estar do lado de Yahshua. Ou seja, na hierarquia, a noiva estará do lado de Yahshua. Não vai estar acima e nem abaixo. Estará no lado de Yahshua. Por que no lado? Porque a cabeça é Yahshua. Então, para jogar essa história que hierarquia é obra de Laodiceia, hierarquia, irmãos, é obra de Al. No reino, num governo, tem que haver hierarquia. Tem que haver o topo da cadeia de comando. Então, você está redondamente enganado quando diz que a hierarquia é obra de Laodiceia. A hierarquia é obra de Al, irmãos. Ele é o primeiro na hierarquia. E Yahshua o segundo, nós estaremos ao lado de Yahshua. E depois, certamente, vai vir os anjos. Porque eles foram criados acima de nós, um pouco maior do que nós. Ou seja, foram exaltados, criados acima de nós. Para depois deles vir para baixo. Porque Yahshua disse que todo aquele que é exaltado será humilhado. E os anjos, não é uma questão de humilhação. Aí não é uma questão de humilhação. Aí é uma questão de os anjos diminuir para que os filhos de Al, a imagem e semelhança de Al, possam estar do lado de Yahshua. Então, na hierarquia, o pai sempre será o primeiro, o filho o segundo, a noiva o terceiro. Aí os anjos, o quarto, aí eu não sei. Na eternidade nós vamos ver quem é que vai estar em quinto, quem é que vai estar em sexto, quem é que vai estar em sétimo, eu não sei. Mas dizer que a hierarquia é obra de Laodiceia é um engano, é atribuir a Laodiceia aquilo que não pertence a ela. A hierarquia, irmãos, é obra de Al. Quem é que está no topo na hierarquia do cosmos? E Al dos exércitos, ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, ele está no topo, lá em cima. Ele é o primeiro, então ele está no topo da hierarquia. Ele é o soberano do universo. Quem é o soberano do universo? Yahweh dos exércitos. Qual é o lugar dele na hierarquia? O comandante de tudo. Está acima de tudo e de todos. E também acima do próprio Yahshua. Yahshua disse, o pai é maior do que ele. Então, se o Yahshua está falando que o pai é maior do que ele está colocando o pai numa hierarquia superior. Então, como é que esse irmão aqui está dizendo que a hierarquia está nas obras de Laodiceia? Não, irmãos, a hierarquia não está nas obras de Laodiceia. A hierarquia está na obra de Al dos exércitos. E Al dos exércitos que criou a hierarquia. Todo governo tem que ter comando. E tem que ter aqueles que obedecem o comando, que estão abaixo.
de quem está no topo da hierarquia. Vamos continuar com a leitura. Já sabemos qual o resultado que este gênero está a conduzir esta igreja. Mas o que quero dizer a esse respeito, que o irmão querido tem observado, mas eu já trago a parte a qual os irmãos vivam em união em um só espírito. Irmãos, é exatamente isso que esse amigo que vos fala traz. Nós temos que viver num só espírito. As Escrituras afirmam, estou dando aqui o exemplo, as Escrituras afirmam o modelo da Terra e aponta para nós uma Terra estática, uma Terra imóvel, enquanto o irmão Romilson ensina uma Terra que gira a 1.600 km por hora, uma Terra redonda, uma Terra esférica. Enquanto o irmão Romilson ensina, coloca data para o arrebatamento, quando Ial disse que esse segredo é revelado aos seus servos, os profetas, e é um segredo. E nosso irmão Romilson insiste em querer colocar data. Se é um segredo de Ial para nós, os profetas, é um segredo de Ial para nós. Você conta um segredo para alguém, para esse alguém sair contando o seu segredo para os outros? Você conta, meu irmão? Você aí, que está intitulado aqui, o autor desse comentário, eu vou colocar o teu nome aqui, porque é o que está ali no @ Edson. Você contaria um segredo, o seu segredo para alguém sair contando para todo mundo? É uma pergunta que eu faço para você. Esse presente que nos foi dado em só espírito, falo isso para entendermos do que vou falar, visto que espírito de Alcha, esse presente que nos foi dado a preço de sangue para a salvação de nós. Pergunto-vos, você acredita nisso? Se acredita, por que não pratica o bom exemplo que nos tem dado Yahshua, para sermos sua semelhança? Ou seja exemplo na sua transformação, que é renascer de novo. Visto que estamos nesse corpo ainda carnal e almático, dirigidos por recepção, vontade, instinto, expressão. Então vemos que isso pertence essa característica humana. Mas nosso pai, Ial, na sua primeira criação, nos revelou ao seu primogênito, nosso irmão mais velho. Não é isso que morreu para que nós pudéssemos ressuscitar em uma nova criatura? Não é ele o primeiro na criação, vendo que nosso pai Ial é o único, o verdadeiro? Pois então a obra não vem do Pai por sua imensa ou aquele colocou por sua imensa misericórdia, irmão. Eu aqui vou dar uma ênfase e vou colocar aqui por seu imenso favor, por seu imenso amor. Porque se você concordar aqui com essa expressão miséria, córdia, é concordar com a miséria. Essa palavra aqui, ela é uma palavra paganizada. Ela não é uma palavra que reflete o caráter de Ial. Ial não é um ser miserável. Ial não concorda com a miséria. Então essa palavra aqui, misericórdia, ela está mal colocada. Não é misericórdia, é favor imerecido, né? O seu favor e amor que nos concedeu, né? Nos transmitindo o seu bom espírito para que seja um conforto nas nossas tribulações cotidianas. Amados e queridos, nesse pensamento vemos que ter plena consciência do espírito é a intuição para discernimento, para que assim, numa forma plena, a comunhão para atingirmos a estatura de um varão perfeito, ou seja, na esperança de herdarmos o galardão. Ou seja, queridos, se não estivermos em comunhão com Ial, para termos plena consciência do observar o Espírito, pois só isso nos fará chegar ao Mashiach. Vou dar aqui só uma parada, irmão. Galardão, uns terão maiores, outros terão menor. Isso reflete o quê? Galardão é o mesmo que hierarquia, irmãos. Quem recebe galardão maior está numa hierarquia maior. Quem recebe galardão menor estará numa hierarquia menor.
Entendeu isso? Por isso Yahshua disse que vai dar 10 cidades para um, 5 para outro. Está entendendo isso? Vocês estão conseguindo entender o espírito de hierarquia que o irmão atribui a Laodiceia? Tirando de Al, porque a categoria de hierarquia, irmãos, de comando, foi Al que criou. Vamos continuar. Para termos plena consciência do observar o espírito, pois só isso nos fará chegar ao Mashiach. O que quero dizer com estar no espírito? Então sentirá um pouco do amor de Al, pois Yahshua veio para nos admoestar o amor, ou seja, deixar tudo aquilo que ocasiona dissensão ou separação. Nos fala para nós unir num corpo só, num só espírito, ou seja, numa união. Ficamos mais resistentes e com concupiscência da nossa carne. Irmão, vou dar aqui só uma parada, só uma pausa aqui, que eu quero fazer uma pergunta para esse irmão. Quero fazer uma pergunta aqui para esse irmão, com todo carinho e respeito. Irmãos, onde está o amor no grupo Atalaia de Al? Que se o irmão chegar lá falar de terra plana, ficar falando de terra plana, o irmão é excluído do grupo. Onde é que está o amor nisso? Aonde que está o amor, irmão, quando você desobedece uma ordem de Yahshua, que diz que a exclusão, a obra de arrancar o joio do meio do trigo, não é uma obra nossa. Aonde que está o amor e o respeito para com Yahweh e para com seu filho Yahshua Mashiach? Eu falo para você, meu irmão Edson, que me mandou aquele comentário. Eu digo para você, meu irmão Edson, onde está o amor a Yahshua, a Yahweh mesmo, ao desobedecer uma ordem dele? Olha aí para o irmão Romilson, que eu afirmo a vocês, é uma obra aqui de... Quando eu falo que o espírito dele é o espírito do profeta Jonas, eu não estou mentindo não, irmãos. Não vi nenhum outro profeta mais temoso do que o profeta Jonas. E ao manda ele ir para Nínive, ele vai para Jope. E ao manda ele pregar arrependimento aos ninivitas, os ninivitas se arrependem e ele fica com raiva, porque Yahweh perdoa os ninivitas. Então, quando eu digo que o espírito do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas, é porque é mesmo. Nenhum outro espírito foi tão temoso, nenhum outro profeta foi tão temoso quanto o profeta Jonas. Até o próprio Balaão, irmãos. Até o próprio Balaão, movido pelo engano da riqueza, que recebeu riqueza de Balaque para profetizar contra o povo de Al, ele não pôde fazer. Nem movido pelo dinheiro, ele não desobedeceu a ordem de Al. Ele disse para Balaque, não posso amaldiçoar o que Al abençoou. Ou seja, ele estava ali movido por dinheiro, mas ainda assim obedeceu a voz de Al nesse aspecto. E Al disse para ele, você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Entende? Então, o espírito do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas. E parece que deve ter passado por várias encarnações e ele ainda continua com o mesmo espírito de desobediência. E Al ensina que a gente não pode excluir os irmãos. A gente não pode silenciar os irmãos. Nós temos que deixar os irmãos falar e responder a eles na medida e na estatura do conhecimento que Al nos dá. E o irmão aqui, vamos continuar com a leitura? O irmão aqui trouxe esse comentário no nosso canal, irmãos. Então, o único e verdadeiro, pois então a obra não vem do Pai, pois sua imensa... Tá. Onde nós estávamos? E Yahshua veio para nos admoestar o amor, ou seja, deixar tudo aquilo que ocasiona dissensão. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Excluir as pessoas das redes sociais de vocês não causa dissensão, não? Não causa separação, não, irmãos? As pessoas não ficam chateadas porque elas não podem falar na rede social de vocês? Vemos que teremos que abraçar a comunhão, que espiritualmente significa o amor. Excluir os outros da rede social, isso é amor, irmão?
o amor fraternal com zelo e aptidão. Pois quão bom é, quão suave que os irmãos vivam em união. E como chegar a esse amor? Deixando de toda vaidade, deixando sua recepção com os olhos da carne e viver como uma nova criatura nascida e remida no sacrifício do Cordeiro. Peço, indague-se por acaso foi você, eu, alguém desse mundo ou dessa era, lançou a boa semente que é nosso novo, que é o nosso novo. Eu transformado em luz, não é pelo seu amor, pois Yahshua nos ensina que nessa o amor, a esperança e a fé, ou a nossa vaidade, é maior que isso. Indago-vos no amor de Yahweh, então o que vos admoesto, pois os mais antigos profetas, Iacove, Macha, Abraão, Ishaial, Irmial, etc., todos eram iguais nas suas revelações, nos seus ministérios. A única ligação que o expressava era Yahweh, assim como Macha tinha por seu auxiliar Arão, para explanar as palavras sagradas para a admoestação aos seus, como concordo aqui com o irmão em gênero e número grau. Não há contradição entre os profetas, mas aqui, irmãos, quando a gente admoesta o nosso irmão Romilson, eu nunca diminuí ele, nunca maldisse, nunca chamei de herege, porém, é passivo de repreensão, como Pedro era, como Shaul repreendeu na presença de todos, porque ele é passivo de repreensão. E o nosso irmão Romilson não é diferente de Pedro, não. Ele é passivo de repreensão, sim. Ele tem coisas no ministério dele que é repreensível. E uma dessas coisas é permitir exclusão nas redes sociais do Atalaia Dial, no Facebook, no Zap principalmente, porque foi lá que eu fui excluído. Mas não me deram nenhuma razão. A razão que me deram é que eles falaram que a mensagem que aqui eu trago são mensagens estranhas. Mas estranhas em que sentido? Vieram deliberar comigo a respeito dessas mensagens? Por que não vieram? Não tem crescimento espiritual para combater, para dizer que as mensagens que eu trago aqui é estranha. Mostra os pontos que vocês acham que a mensagem é estranha para nós deliberarmos. Agora vamos continuar. Como vemos cada um vos estabelecido mediante ao seu espírito. Não é assim ao desenvolvimento desse amado e querido, pois a obra não é de Yahweh, ou o que foi nos apresentado por Yahshua, onde estávamos outrora, no passado, quando o Pai e o Filho formavam todo o universo, esse planeta e tudo que nele, inclusive a nossa, onde estávamos? Porque se essa obra é do Eterno, quem somos nós para analisarmos, visto que a obra do Pai é excelsa, elevada, não tem emoção e sim consciência plena, visto por isso, espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto, irmão? Porque veio do Pai. Veio do Pai. A carne veio do pó da terra. O Pai não é formado do pó da terra. O Pai é espírito. E a carne não é espírito, a carne é matéria. Então, quando fala que o espírito está pronto, é porque ele veio do Pai. O espírito é parte do Pai. Porque o espírito veio do Pai, a carne veio da terra. Entendeu? Por isso que eu estou dando aqui, a carne é fraca porque ela veio da terra. O espírito está pronto porque veio do Pai. Muito bem. Porque ainda vivemos em fraqueza, mas o espírito que tudo discerne é em nada discernido. Se estiver, ele falou que é em nada discernir. Se estiver na recepção humana, vai acabar fraquejando, pois ainda somos seres humanos. Não estamos ainda preparados para o corpo incorruptível. Eu vejo isso em mim. Por quê? Ele está falando aqui, ele vê isso nele. Por quê?
Ainda estamos no processo de elevação e temos que passar por esse processo. O que observamos, aproveitando esse sentido, vemos que ainda temos que nos avaliar muito. Como fazemos isso? Limpando os da vaidade e os outros elementos que nos distanciam de algo. Os outros elementos, ele quer dizer aqui, irmãos, esses elementos ele caracteriza em alimentação, que nos distancia de algo. E se prepararmos, sendo vigilantes nesse caso, nós não temos hierarquia. Está vendo? Nós não temos hierarquia como sabemos, mas sim a guia e exemplo de Yahshua. Olhai para dentro de vós. Está pronto? Será? Então, irmão, ele está falando que nós não temos hierarquia. Então, olha só, irmão. Se ele está dizendo que nós não temos hierarquia, ele está dizendo que a gente vive sem diretriz. Porque a hierarquia, junto com a hierarquia, vem diretrizes, vem regras a ser cumpridas. Porque a hierarquia não existe só por existir. Dentro de uma hierarquia, irmãos, existem regras, existem princípios a ser cumpridos. E nós que fazemos parte da hierarquia de Yahweh, o Todo-Poderoso do Universo, do Cosmos, nós vivemos sob a obediência de regras que Yahweh mesmo estabeleceu. Se já está limpo, puro, então por que analisa minha obra como se fosse vossa? Foi a nós que foi revelado a mensagem dessa era? Creio que não, mas foi dado a quem Yahweh e Yahshua se comprazeu ou escolheu. Vemos que a nós foi revelado essa misericórdia. Repito, irmãos, não é essa misericórdia, esse favor imerecido, que a misericórdia e Yahweh não pode concordar com a miséria. A palavra misericórdia está embutida nela, miséria e concórdia com a miséria. Então essa palavra aqui, o irmão precisa crescer nela. Não é misericórdia, é favor imerecido de Yahweh. Então, a esse favor imerecido, vinda de Yahweh. Então, como muito se foi falado nesse vídeo, espírito está pronto, mas a carne fraca, que observarmos a esse sentido. Então, o que nos resta é estar em comunhão, ligado na verdadeira videira. Isso é fato, temos que estar ligado em Yahshua Mashiach. E vamos, o fato. É o erro do irmão, temos que acautelar-vos e buscarmos a consciência do Espírito de Yahweh, que não separa, não transmite discórdia. Você está certo, meu irmão. O Espírito de Yahweh não separa e nem transmite discórdia. Mas quando você tira um membro do grupo de vocês lá, o Atalaia de Yahweh, quando vocês excluem, quando vocês silenciam, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ajuntando essa pessoa? Ou vocês estão levando essa pessoa para mais longe de Yahweh? Ou vocês estão produzindo mágoa no coração das pessoas que vocês silenciam aí nas redes sociais de vocês? Preste atenção, meu irmão. Você não pode coar um mosquito e engolir um camelo. Por acaso a obra é nossa? Não sei. Eu digo que não, pois a humildade é tudo para Yahweh. Por isso nós admoesta, foi tirada dos doutos e entendidos e dados aos pequeninos e humildes. Ore, apresente, porque o Pai Eterno nos adverte a isso, essa condição para se tornar unido, pois a obra do Pai não é por paga, e sim por fé. Eu prefiro colocar aqui na palavra fé, irmãos, é por emuná. A palavra emuná, ela não é uma palavra paganizada. Muito embora eu não possa dizer que fé aqui está paganizada, não é isso. É que o emuná, ela transmite algo ainda maior do que fé. E sim por emuná, que é confiança, que é certeza, entendeu? Amor, olha para Yahshua que está na frente. Quem vai te salvar? Quem vai te salvar? Yahweh, se você estiver na condição que Yahshua nos deu exemplo. Está entendendo, irmão? Querido, a salvação é de cada predestinado. Concorda em gênero e número de grau, irmão. A salvação é de cada predestinado ou escolhido. Mas se for aprovado e está ligado no mesmo Espírito, e aí será que estamos precisando ser como as virgens prudentes,
Concorde, meu irmão? Onde está a prudência em alguém que insiste em desobedecer a ordem de Alcha de não excluir pessoas? Como as loucas, prudência e o princípio da sabedoria, pois um deslize pode perder a coroa. Por que preocupas com os outros, sendo que te falei para ser vigilante e cuidar do zelo do nosso espírito, que a nós fomos presenteados? Qual a sua preocupação? A minha preocupação é com a falha e fraqueza dos irmãos. Ou nos foi dito para fazer zeloso, pois senão perderemos a coroa. O que você quer? Ministério de salva? Deve ser que ele quis dizer aqui, ministério de salvação. Falha humana te salva? Creio que não. Bem falaste a de mostrar vosso irmão sobre algo, mas em particular, perdoe, irmão, porque se não pode ser abrir preceito para tremer. Irmão, eu vou dar só uma parada aqui. Vou dar só uma parada aqui e já volto aqui. Vou dar uma parada aqui para tremer. Vou dar só uma parada aqui. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão Edson. Saul repreendeu Pedro em particular? Não, na presença de todos. Porque o que Pedro fez foi feito na presença de todos. Você queria que eu chamasse o irmão Romilson, falasse das coisas que eu coloquei no vídeo a respeito dele, em particular? Como os outros irmãos que estão aprendendo e que estão no mesmo erro do nosso irmão Romilson. Erro esse. Pelo menos os irmãos que administram o canal lá dele, o canal, as redes sociais dele lá, o grupo Atalaia Ideal. Aqueles irmãos que admoestam, que ali administram, que excluem pessoas, que silenciam pessoas. Tudo ali, irmãos, é feito aos públicos. Não é feito em particular. Não é feito no privado. Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos. Assim como você trouxe aqui esse comentário ao público. Todo mundo que tem acesso, que é inscrito ao meu canal e até quem não é inscrito, se quiser acessar esse comentário seu, pode acessar. Como você fala uma coisa e faz outra? Você não deveria, então, procurar, se você acha que tinha que ser em particular, não deveria deliberar comigo em particular? Mas não, você fez certo, porque eu falei em público. E o que o irmão Romilson ensina não é um ensino particular. É um ensino que está à disposição a todos, disponível a todos, meu irmão. Então, você não pode usar um peso e duas medidas. Ele é repreensível. Porque dentro do ministério dele tem coisas que são repreensíveis. E eu estou falando, e aqui, irmãos, eu estou falando do fato de não obedecer à ordem de Alcha. Porque Alcha disse que não é para excluir ninguém, não é para arrancar ninguém. É para deixar o joio crescer junto. E vocês, nas redes sociais de vocês excluem. Aqui, me convence de que aqui eu já excluí alguém, de que aqui eu já silenciei alguém. Você estará livre, meu irmão, para falar o que você quiser aqui. Eu não vou silenciar você, eu não vou excluir você. Agora, toma cuidado, que você não está falando na rede do Shaul, Netizerinho e Madagalena, não. Você está falando na rede de áudio dos exércitos. Esse canal não é meu. Essa rede não é minha. Embora ela seja dos homens que servem lá o inimigo, mas Iau está acima do próprio inimigo. Entende? Vamos continuar, irmãos. Vou continuar aqui. Para tremer a obra. Digo isto com convicção, pois tem novos observadores da obra que ainda não têm a compreensão de muitos, assim como tem muitos já de tempos e ainda não entenderam ao pleno saber espiritual, visto que tem um que o Pai abre mente, outros não. Há uns mais tempo e outros não. Para um, visão e outros não. Da mesma forma, assim como está escrito, essa é a separação do joio e do trigo. Exatamente, irmão. Se você não entender o que eu estou falando aqui, nem por isso você vai ser considerado joio, não, tá, meu irmão? É que você está numa hierarquia que jamais isso vai ser aberto aos seus olhos agora aqui. Seja Alcha, mas a quem esta obra pertence? Sua, minha, pois vemos
a exemplo de Elial, para seu auxiliar Eliseu, na passagem do que Elisau, porção dobrada do Espírito, assim como de Balaão, fazendo conforme a sua vontade. E o que aconteceu? Estava cego, e Iauxa falou por intermédio de quem para esse não ser morto, que parecesse para esse não ser morto, pelo anjo da mula. E o que a mula disse? Não vede o anjo do Eterno, porque me bates, tenho muito a falar, mas como falar? Tenho muito, mas Iauxa daí não falaria, pois se estamos na nossa vontade, estamos na carne, mas não vivo mais a mim, mas sim em Al. E aprendendo com Iauxa como servi-lo, no demais, toda honra e glória a Iau pertence. Perdoe nosso falar, e que ainda estamos aprendendo, pois tem um ditado, e vivendo e aprendendo. Pois Iauxa nos ensina que passar o tempo e ainda continuamos aprendendo, pois estamos preparando para o corpo incorruptível. Mas se passar na prova e for aprovado pelo mestre Iauxa, por final admoesto-vos quão bom e suave que os irmãos em Iauxa vivem em união. Concorde em gênero e número grau, meu irmão. Temos que viver em união. Perdoe-me por minha falta de entendimento, e que toda a honra, glória a Iau dos exércitos, pois a ele pertence tudo o que vale. É sua vontade, pois humanos somos diante do Pai. Somos todos iguais, pois ainda estamos nos preparando para receber um corpo igual ao Mestre, incorruptível, em nome de Iauxa e pelo amor de Iau. Mais uma vez, me perdoe, mas admoesto a obra é do Eterno. Portanto, é elevada e tem disciplina. Não é de qualquer forma, pois já de os nossos irmãos em Laodiceia, que são simples, mas não buscaram entendimento, pois esse vem da intuição do Espírito dirigido pela consciência, que Iauxa, perdoe-me, e no nome de Iauxa, e glória a Iau, para sempre, estejam em vós a paz, o amor, a esperança e a caridade, humildade, pois só cabe a Iauxa nos julgar. Acautelai-vos para não perder sua coroa. Vamos aprender juntos toda a glória, honra a Iau. Shalom de Iauxa, e me perdoe pelo falar, mas buscai o esperança e a fé, e demais lhe será acrescentado. Louvado e engrandecido seja Iau para sempre. Responde-me. Responder. Resposta 1. Canal Iau Shalim, às 16 horas. E editado. Fica sem comer. Agora aqui, isso aí foi eu que respondi, irmão. Agora aqui, ó. Eu respondi aqui agora, ó. Por que eu editei? Eu, em vez de eu colocar aqui as obras, eu coloquei os obras. Entendeu? Eu só fiz a correção aqui, tirei o O e coloquei as. O irmão, ele falou a respeito de tudo isso que eu falei aqui, e eu disse para ele, mandei uma resposta para ele. Aqui, ó. Uma resposta, ó, de canal Iau Shalaim há 16 horas atrás. Editado. Eu editei, porque eu coloquei aqui em vídeo, colocar matar as obras, eu coloquei matar os obras, e não é isso. Ficar sem comer, coloquei aqui, ficar sem comer, olha só, vírgula, não mata as obras da carne. Eu estou exclamando, irmão, ficar sem comer, nós não vamos matar a obra da carne porque a gente ficou sem comer. O que mata as obras da carne são nossas atitudes em obediência a Yahushua Mashiach. Entendeu, irmãos? E é exatamente isso que nós temos que entender. O irmão, dentro da estrutura desse comentário que ele colocou lá no nosso canal, irmãos, ele deu a entender ali que matar a obra da carne
é ficar sem comer, é fazer jejum. E eu, como eu disse, irmãos, eu faço jejum, eu aceito o jejum, mas eu entendo o jejum não para mover o braço de Yahweh em favor de nós. Não é, irmão. O jejum não é para mover o braço de Yahweh em nosso favor, não. E Yahweh, se tiver de fazer alguma coisa por nós, ele vai fazer porque nos ama. Ele não vai fazer porque nós fizemos jejum. É lê do engano você ensinar dessa forma. É lê do engano você ensinar dessa forma que o jejum vai mover o braço de Yahweh para nos fornecer, para nos dar alguma coisa que precisamos. O jejum, irmãos, o sentido dele é completamente diferente desse que é ensinado até hoje. E o verdadeiro jejum é o que é ensinado nas Escrituras. O jejum, irmão, não é para mover o braço de Yahweh em nosso favor, ou mesmo para matar a obra da carne. Se você jejuar para matar a obra da carne, e se você, através de jejum, conseguisse matar as obras da carne, logo, os méritos seria seu, não seria de Yahshua. O que mata as obras da carne, meu irmão, minha irmã, é nós estarmos em comunhão com Yahshua Mashiach, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Uma vez em comunhão com o Pai e com o Filho, nós vamos saber qual é a perfeita e verdadeira vontade do Pai. Se você vive em comunhão com o Pai, você vai saber qual é a verdadeira vontade do Pai. Então, quando as obras da carne se manifestar, se apresentar diante de ti, você conhecendo, sabendo qual é a vontade do Pai, aí vai caber a você a decidir se você vai fazer a vontade do Pai ou não. Se você fizer a vontade do Pai, você estará fazendo as obras do Espírito. Você estará vivendo em Espírito. Porque viver em Espírito, meu irmão, é viver fazendo, praticando o que o Pai quer que a gente pratica. Isso é viver em Espírito. Viver na carne, irmãos, é praticar pornografia, é praticar vícios como maconha, cocaína, cachaça, glutonaria, bebedeira. Isso é obra da carne. E ninguém que está no Espírito faz essas obras, meus irmãos. Então, o jejum, ele tem o seu lugar. Eu jejuo, meu irmão. E especificamente, eu confesso uma coisa a vocês. Eu não jejuo sempre. Mas especificamente, uma data especial no ano, esse amigo que vos fala, jejua. E é na data em que a comidaria solta no mundo inteiro. É por ocasião da festa do porco. Na virada de 24 de dezembro para 25 de dezembro, esse amigo que vos fala, e eu jejuo. Mas não para favor algum, não para merecer alguma coisa. Eu jejuo em homenagem ao meu irmão mais velho, em protesto ao porco de Roma. Enquanto a humanidade inteira está lá se empaturrando de comida, as mesas estão repletas de comida, com mais comida ali do que os que estão à volta da mesa têm capacidade de comer. Às vezes comidas que até estragam, porque não vão ser consumidas num tempo hábil, aí estraga a comida. Então, especificamente, do 24 para o 25 de dezembro, esse amigo que vos fala jejua. E quando tem alguma necessidade de jejuar, por qualquer outra causa, esse amigo que vos fala também jejua. Mas eu não jejuo, irmãos, para matar a obra da carne, porque fica sem comer, para de comer, não coma mais. Você vai matar a obra da carne ou você vai matar a carne? Você vai morrer, irmãos. Por exemplo, Yahshua ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Olha a estrutura de Yahshua. Olha o objetivo de Yahshua. Para quê? Por que Yahshua fez aquele jejum, irmão? Qual foi o sentido de Yahshua fazer aquele jejum? Foi para ir buscar força, buscar poder do Espírito do Ruach Kadosh? Evidentemente que não, meus irmãos. O jejum que Yahshua fez, o jejum que Moisés fez, não foi para buscar força, para vencer as obras da carne. Não, para vencer as obras da carne, nós precisamos buscar força e poder de Yahweh, por meio de Yahshua Mashiach. O poder para vencermos as fraquezas da carne não vem do fato de deixarmos de comer ou de beber. Não é o que comemos ou o que bebemos que vai nos levar ao fracasso. O que nos leva ao fracasso, irmãos, são as nossas escolhas. E a pior delas é não ter comunhão com Yahshua, com Yahweh.
Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E olha que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E olha que as Escrituras Sagradas, irmãos, ela não deu ênfase na nossa comunhão um com os outros. Ela não deu um foco. Mas não precisa lá dar foco. Eu tenho que ter comunhão com você e você tem que ter comunhão comigo. Mas até onde? Até onde você vai concordar comigo? Nesse comentário que eu acabei de ler aqui para vocês, o irmão Edson, se ele depois quiser se apresentar pelo nome dele, quiser botar a cara dele, ele bota, que ele botou a cara dele apenas pelo e-mail. Se ele quiser botar a cara dele, se identificar, porque aqui, irmãos, eu boto a minha cara em qualquer lugar, eu me identifico. Entendeu? E nós temos, então, nesse caso, divergência. E nós não estamos em comunhão de mesmo parecer, de mesmo proceder. Isso é saudável, irmãos. Porque nós somos indivíduos diferentes. Pensamos diferente. Agora, o que nós temos que fazer é valorizar o que temos em comum. Isso que é o mais importante, o que nós temos em comum. E Yahshua Mashiach. Muito embora meu irmão Romilson, no ministério dele, tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, a opinião dele sobre a Terra esférica, eu respeito, mas não concordo. Isso vai tirar o reino de Aldo da vida do nosso irmão Romilson? Não. Agora, eu sempre tenho respeito por ele, porque o que nós temos em comum é Yahshua Mashiach, é Yahweh dos exércitos. Eu não vejo ele pregando contra Yahweh nem contra Yahshua, irmãos. Vejo ele, sim, equivocado em alguns pontos. Como eu que bato sempre nessa tecla. Enquanto não consertar, enquanto eles ficarem nessa política de excluir pessoas dentro das redes sociais deles, eles estarão em aberta rebelião contra Yahshua. No que diz respeito ao pedido, à ordem que Yahshua deu. Qual foi a ordem que Yahshua deu em relação ao joio? Yahshua mandou você tirar o joio? Yahshua mandou você excluir o joio? Não. Yahshua mandou você deixar o joio crescer junto. Eu fui excluído lá do grupo Atalaia de Yahweh, irmão. E eu penso que na mente deles, eles estão me taxando como joio. Porque eles me tiraram de lá. Se eles me taxassem como cevada, ou mesmo como trigo, eles não teriam me excluído de lá. Entendeu, irmãos? Tá dando para você entender, meu irmão Edson? E aqui não estou falando do Edson do Rio Grande do Norte, não. Que é um irmão que já tem um tempo que não entra em contato comigo. E talvez, acho que nem faz parte desse canal aqui. Já fez parte do canal TV Só as Escrituras Sagradas. Canal que a gente tem lá no YouTube, antigo. Tem 3 ou 4 vídeos lá. Entendeu, meus irmãos? Vocês estão entendendo a estrutura dessas coisas? Estão entendendo? A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E como o nosso jejum, ele é colocado com um único e fiel e verdadeiro objetivo. Quando nós jejuamos, irmãos, nós estamos confirmando a expressão que nem só de pão viverá o homem. E Yahshua, quando jejuou, ele jejuou para confirmar isso. Mostrar a Satã que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh dos exércitos. Então o jejum, irmãos, é exatamente isso, para nós dizermos a nós mesmos que a comida não é um ídolo para nós. Que nós podemos ficar algumas horas e até alguns dias sem comer. Quando você jejua, você está falando para todo o universo e para você mesmo que a expressão dos lábios de Yahweh é verdadeira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. O que quer dizer com essa expressão? Nem só de pão viverá o homem. Isso quer dizer que o homem tem que deixar de comer pão, irmão? Não. O homem não tem que deixar de comer pão. E Yahshua aqui não está ensinando isso, que nós temos que deixar de comer pão. Mas nós não temos que dar ao pão a importância que os servos de Satã dá. Os servos de Satã, por causa do pão, eles matam, eles roubam, eles mentem. Porque a riqueza é para comprar o quê, irmão? Não é para comprar comida, não é para comprar coisa. Então os filhos de Satã, eles matam por causa da comida.
O jejuar, irmãos, é para nós confirmarmos que nem só de pão vive o homem. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do jejum. O jejum, irmão, não é para mover o braço de Ial a nosso favor, não. Ial já move o braço dele a nosso favor porque ele nos ama. Ele não move porque a gente jejua. E o verdadeiro jejum que Ial quer de nós, meu irmão, nós vamos ler agora isso. Isso está lá em Ishaial 58, mais conhecido como Isaías, né? Não é aqui que eu quero. Eu quero esse aqui. Eu coloquei aqui. Eu quero esse aqui. Isso aí. Deixa eu ver se está aqui saindo para vocês. Nós vamos dar uma lida aqui, irmão, e entender a profundidade. Repito, irmão, não estou dizendo aqui que a gente não deva jejuar, não. Nunca preguei contra o jejum. Eu estou pregando aqui a favor do jejum, mas da maneira correta. Qual é o lugar do jejum na nossa vida? E qual é o jejum que o nosso pai Ial quer de nós? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esse aqui, irmãos, é uma ordem que Ial dá para nós, seus profetas. E eu não vou me calar. Seja tendo que repreender e exortar qualquer irmão que seja. É a ordem de Ial. Nós temos que repreender e exortar os irmãos que são repreensíveis. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Criador. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem ao Criador. Aonde está a palavra Deus, irmãos, eu leio Criador. Aonde está a palavra Senhor, eu leio Ial. Dizendo, verso 3. Deixa eu puxar o verso 3. Deixa eu puxar rápido um pouquinho. Aqui para cima. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Tá vendo? Eles jejuavam procurando o contentamento deles, a vontade deles. Eis que para contendas e debates jejuais. Olha o Ial que está falando aqui. E para afligirdes com um punho iníquo, não jejuei como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível a Ial? Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha só, irmãos. Olha só o jejum que Ial escolheu para nós. Que saltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os oprimidos e despedaçados, e despedace todo o jugo. Olha só o que Ial está falando, irmão. Não é este o jejum que escolhi, que saltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Deixa eu dar uma lida aqui, uma parada, e depois eu continuo no verso 7. Irmãos, o que vocês estão conseguindo entender desse texto até agora? Ial preparou o verdadeiro jejum para nós. E qual é o verdadeiro jejum, irmãos? Que salte o jugo da opressão. Quando alguém chega, irmão, no canal Atalaia de Ial, ou pelo menos nos grupos Atalaia de Ial, tem liberdade, irmãos. É livre do jugo para poder ali colocar a sua expressão a respeito de assuntos concernentes e pertinentes da palavra de Ial. Quando alguém chega no canal Atalaia de Ial que vai falar de terra plana, irmãos, se falar 2 ou 3 vezes, o camarada é excluído. E aonde que está o jugo que foi solto? O camarada ainda continua no jugo do sistema.
Se você não rezar conforme a minha cartilha, eu te excluo. E é assim que acontece, infelizmente, irmãos. Nos grupos Atalaia de Iau acontece isso. Lá eles excluem pessoas. E olha o jejum que Iau está falando, que ele quer de nós. Vamos continuar. Vamos continuar lá no jejum que Iau quer de nós, irmãos. Iau dos exércitos, ele quer esse jejum aqui. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e que recolha em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te esconda da tua nudez? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Iau será a tua retaguarda. Vamos para o verso 9. Vamos para o verso 9, meus irmãos. Então clamarás, e Iau te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Irmãos, muita gente quando chega, que entende o assunto terra plana, quer conversar com pessoas, quer colocar aquilo diante dos irmãos, quer revelar a verdade do Iau, porque o assunto terra plana, irmão, é o assunto verdadeiro. É a revelação de Iau também, junto com a revelação dos nomes sagrados. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Está vendo, irmãos? A nossa escuridão, quando a gente fala a verdade e faz aquilo que tem que fazer, a nossa escuridão será como o meio-dia, irmãos. E Iau te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Restaurador de vereda, irmão, é restaurador de verdade. A verdade, irmãos, a verdade sobre a terra plana, há muitos foi oculta da humanidade, e agora os irmãos que vêm restauram essa verdade. E se vai falar lá no canal do nosso irmão Romilson, não pode falar. É de ponto. Chove uma cerca de comentários sobre aquilo que o irmão está trazendo lá, e por fim o irmão acaba sendo excluído, porque lá, irmãos, é limitado o explanar a verdade lá. É limitada nos 4 pilares: oração, jejum, imersão. Oração, jejum, imersão e partir do pão. Esses são os 4 pilares. Nós aqui, irmãos, trabalhamos com o alicerce Yahshua HaMashiach, a sapata Yahshua HaMashiach, o alicerce Yahshua HaMashiach, a coluna Yahshua HaMashiach. E na coluna, no alicerce, na sapata, tudo, o fundamento, a estrutura que aguenta tudo é Yahshua HaMashiach, meu irmão, minha irmã. Então, o verdadeiro jejum é fazer a vontade de Yahweh. A realidade do fato é essa, meu irmão. Aqui, ó, tem outra verdade aqui em Shaial 58, que eu deixei por último para falar, que parece, né, que não tem nada a ver com o jejum, mas está dentro do contexto. Olha aqui o que requer de nós, irmãos. Se desviares do teu pé do Shabat, porque essa palavra aí, sábado, é pagã, irmão. A palavra sábado, ela está paganizada, porque ela se refere a Saturno, a um planeta que nem existe, a Saturno. Se desviares do teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o Shabat deleitoso e puro dia de Iau, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Iau, ou em Iau, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Iau o disse. Irmãos, nós aqui, nós nunca ensinamos
que o Shabat não deve ser guardado. Eu mesmo, irmão, guardo o Shabat, mas guardo na estrutura e no caminho que Yahshua ensinou. Eu sou serralheiro e sou dono da oficina. Além da profissão de serralheiro, sou também eletricista, sou antenista. Tudo isso, irmãos, eu exerço. De vez em quando aparece um sistema de TV para poder instalar. Eu vou lá, instalo e ganho lá o meu recurso através disso. Aparece um ventilador de teto para instalar, vou lá, instalo. Aparece um circuito elétrico que entrou em curto. E se eu não estiver ocupado demais, porque a oficina é o carro-chefe do nosso trabalho. Então eu vou lá e faço. Mas em todas essas áreas, irmãos, no Shabat eu paro. Se aparecer uma emergência, eu vou lá e socorro. Porque o Shabat, irmãos, a palavra Shabat tem chá na palavra. Shabat, chá, salvação. Ou seja, se uma ovelha minha está precisando de socorro, está precisando ser salva, eu vou lá socorrer. Eu não faço igual os adventistas ou mesmo igual os fariseus. Por exemplo, se dentro da comunidade adventista do sétimo dia, se tiver um irmão que dirige ônibus e ele não conseguir a folga dele no Shabat, a igreja adventista não batiza. Só batiza depois que ele conseguir a folga dele no Shabat. E não é isso que Ial nos ensinou. A única coisa que nos impede de batizar uma pessoa ou de imergir uma pessoa é o fato de ela não querer ser imergida, ou querendo ela ser imergida e não tem água, a falta de água também impede a imersão. Não se a pessoa vai guardar o Shabat ou não. Mas aqui, esse amigo que vos fala, eu guardo o Shabat, irmãos, dentro da medida do possível. Porque nem sempre o Shabat passa para mim sem que eu tenha precisão de fazer um socorro, socorrer uma ovelha que caiu no buraco. Entende? Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos, e nós precisamos aprender essas coisas. O jejum, irmão, jamais vai matar as obras da carne. Jamais. Porque se você conseguir matar as obras da carne porque você jejuou, os méritos estão em você. Você jejuou e matou as obras da carne. Então os méritos não estão mais em Yahshua, em Yahweh dos exércitos. Está em você. O jejum não é para essas coisas, irmão. A Bíblia jamais ensinou que o jejum é para nós movermos o braço de Yahweh em nosso favor em alguma coisa ou em alguma causa. Não, irmãos. O jejum é para nós realmente confirmar o que está escrito nas Escrituras, que nem só de pão nós vivemos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. Então, o nosso irmão Edson aí, ele está equivocado. E é natural, irmãos. Eu falei para vocês que iria acontecer de alguém se levantar para defender aqui o irmão Romilson, quando, na verdade, ele é responsável. Porque o grupo, fisicamente falando, o grupo Atalaia de Al, no Facebook ou em qualquer mídia, o irmão Romilson é o administrador principal. Dentro de uma estrutura material. Dentro de uma estrutura material, irmãos, esse amigo que vos fala, o canal foi criado através das coisas que eu aqui coloquei e de todo o procedimento para se criar um canal. Esse amigo que vos fala foi quem fez. Mas sabendo, irmãos, que a administração desse canal e das nossas redes não é minha. Eu sou um administrador secundário. Eu tenho que estar nas diretrizes de Yahweh dos exércitos. Como o irmão Romilson, se ele reconhece que ele é um administrador secundário, ele tem que reunir a equipe dele, que cuida, porque não foi ele em si que me excluiu lá do canal Atalaia de Yahweh, sem nenhum motivo, irmão. Pelo menos sem nenhum motivo plausível. Um motivo que o irmão Lucas Ferreira me excluiu lá foi pelo fato dele achar, porque quando você acha alguma coisa, você não tem um ministério de certeza. Você tem um ministério de achólogo. E aqui, irmãos, eu não acho nada. Eu tenho certeza ou eu não tenho? É ou não é? Aqui não tem ministério de achólogo. Mas
O ministério aí do nosso irmão Lucas Ferreira é um ministério de achólogo, porque ele acha que nossas mensagens aqui são estranhas. E por isso ele me excluiu de lá, do canal Atalaia Dial. O motivo dele foi esse, achar nossas mensagens estranhas. Agora, se quer abrir o diálogo para falar os pontos que ele acha estranho e por que ele acha estranho. Quando você acha estranho uma coisa, você tem que ter o porquê que você acha estranho aquilo ali. Olha aqui, irmão, as escrituras falam isso aqui, mas você está falando isso aqui. Por isso eu acho estranho. Porque você está falando isso aqui, que a escritura aqui está dizendo que é outra coisa. Mas simplesmente, irmão, excluiu, porque acha estranho as nossas mensagens aqui. Por isso o irmão Lucas Ferreira me excluiu. Esse foi o motivo. O achar a nossa mensagem estranha. Mas deliberou, conversou sobre a mensagem, mostrou o ponto estranho da mensagem. Nem isso fez. Apenas excluiu, irmãos. Aí eu pergunto para você, tem o crescimento de Yahshua Mashiach? Primeiro, irmão, para excluir uma pessoa, eu jamais vou fazer. Se Yahshua não fizer, eu não farei. Se alguém colocar vídeo aqui, irmão, pesado, de qualquer que seja a natureza, eu não vou excluir não, irmão. Porque o canal não é meu, eu sou apenas um administrador secundário. E Yahweh é que excluirá. Como? Não sei. Se ele tiver de excluir, silenciando aquela pessoa no sentido de tirar o fôlego dela, seja feita a vontade dele. Ele é soberano para executar a vontade dele da maneira que ele quiser. Se ele achar que deve executar a vontade dele, silenciando as pessoas para todo sempre, no contexto terrestre, então, meu irmão, minha irmã, é nesse contexto aí que eu estou trazendo essa mensagem. E essa mensagem, irmão, é uma resposta e também um estudo, né, a respeito do verdadeiro jejum. E mais uma vez, irmãos, eu não estou pregando contra o jejum. Eu mesmo jejuo, mas jejuo porque nem só de pão vive o homem. E a gente precisa confirmar isso com a nossa abstinência por algumas horas ou por alguns dias dos alimentos, irmãos. O jejum é exatamente para isso, o jejum físico é para nós confirmarmos que nem só de pão o homem vive. Não é para mover o braço de Yahweh em nosso favor. E Yahweh move o braço dele a nosso favor, irmão, porque ele nos ama. Porque ele escolheu lutar por nós. Ele escolheu nos proteger, nos amar, nos dar aquilo que precisamos. Nosso jejum, irmão, jamais move o braço de Yahweh. Porque se o braço de Yahweh fosse movido por causa do nosso jejum, então já não seria favor de Yahweh por nós, seria mérito. Então aprenda isso a respeito do jejum. Vocês deveriam estudar mais a respeito do jejum. O jejum não é para mover o braço de Yahweh, não é para você conquistar uma causa que parece impossível. Porque se você jejua para conquistar uma causa que parece impossível, logo, a tua conquista não foi pelo favor imerecido de Yahweh, não foi pelo amor de Yahweh, não foi pela vontade de Yahweh, foi porque você jejuou. E isso é mentira, irmãos. Ninguém jejua para conquistar uma causa impossível. O jejum não é para conquistar causa, não é para abrir portas. Porque Yahweh disse que ele é, através de Yahshua, que ele abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se a porta estiver aberta para você, ela vai ficar aberta para você. Mas se Yahweh fechar a porta para você, você pode morrer de fome, que a porta não vai ser aberta, irmão, porque é Yahweh que abre, é Yahweh que fecha. Então o jejum não é para abrir porta ou para fechar porta. Vocês precisam aprender essas coisas, precisam aprender essa estrutura. Quando esse amigo que vos fala jejua, principalmente e especificamente, especialmente, na virada de 24 de dezembro para 25, é em homenagem ao meu irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Quando o mundo está comemorando a festa do porco, esse amigo que vos fala está jejuando. E é justo, irmãos. Eu faço essa homenagem, não é para ganhar nada, nem favor imerecido de meu irmão. Não, faço porque eu amo. Faço porque tenho prazer no que ele fez por mim. O jejum, irmão, não é para abrir e nem fechar a porta.
Porque eu afirmo, e Yahshua disse que ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se a porta está fechada para você em algum assunto, você pode morrer de fome, que a porta não vai abrir se Yahshua não abrir ela. Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, meu irmão. Minha irmã. Até quando? Até quando você vai aceitar essa estrutura? Vai aceitar essa estrutura de... Estou com um pouquinho aqui de... Estava inclinado. Até quando você vai aceitar essa estrutura mentirosa que o jejum é para mover o braço de Yahweh, o jejum é para conquistar coisa? Até quando, irmãos? Agora, o verdadeiro jejum que Yahweh pede de nós acabamos de ler em Shaial 58, é que você salte a ligadura da opressão. Mas você chega lá no canal Atalaia de Yahweh, você fica preso a quatro pilares. Onde está a liberdade de expressão no canal Atalaia de Yahweh se você não fala aquilo que o grupo Atalaia de Yahweh filtra? O grupo Atalaia de Yahweh quer que seja falado ali? Não, irmãos. A rede é lançada e é apanhado peixe limpo e peixe imundo. E Yahweh escolhe na colheita. E Yahweh escolhe na colheita, meu irmão. A rede está lançada. Aqui, pessoas vão entender e vão assimilar a mensagem de Yahweh aqui. E na hora da escolha, aqueles que Yahweh já de antemão separou, de antemão elegeu, ele vai dizer: esse aqui eu elegi. A rede foi lançada, a rede apanhou toda e qualquer qualidade de peixe. Mas o peixe que é de uso, o peixe que é limpo é esse aqui. Esse é peixe limpo. Esse é peixe imundo. Esse é peixe limpo. Esse é peixe imundo. Quem faz a separação então? Yahweh dos exércitos. Yahshua. Os anjos. Na grande colheita, meu irmão. Você, quando tem um princípio de exclusão, você não está juntando, você está espalhando. Quem comigo não ajunta, espalha. Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, minhas irmãs. Meus amigos e amigas e Aldins. E Aldinho. Eu quero expressar a vocês que nós não estamos aqui, irmão, para passar a cabeça, ou melhor, para passar a mão na cabeça de ninguém. Ou passar a cabeça na mão, pode ser também. Eu não estou aqui para colocar a minha cabeça aqui, a minha cara aqui, para vocês fazer carinho, não, irmão. Eu estou aqui para colocar a minha cara aqui, mas também não estou aqui para colocar a minha cara para vocês dar soco na minha cara, para bater na minha cara, não. Não é esse o intuito, porque eu não sou masoquista. Mas eu estou aqui para colocar a minha cara aqui, irmão, para que vocês possam me conhecer. E aí, se vocês quiserem bater, eu oferecerei a outra face, sem problema, mas eu não estou aqui com o intuito de colocar a cara para vocês bater. Não, estou aqui no intuito de colocar o meu rosto aqui, irmãos, minha cara, para aparecer, não ficar escondido. Essa é a realidade dos fatos. Nós precisamos ter o discernimento que o verdadeiro jejum de Yahshua é vivermos em união, vivemos em amor. Agora, nessa estrutura que agora vivemos, vamos concordar em tudo, irmãos? Vamos concordar em todas as coisas, um com o outro? Evidente que não, porque cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade. Agora, o que nós não podemos discordar, meu irmão, minha irmã, é naquilo que Yahshua nos ensina. Yahshua nos ensina, irmãos. E é no traço comum que temos com Yahshua, é que temos que nos apegar. Temos que manter o respeito um com o outro. E eu quero aqui, como é que fala? Quero aqui exaltar no comentário do nosso irmão
em que em nenhum momento eu me senti desrespeitado. Ele me tratou com respeito. Em nenhum momento eu me senti desrespeitado no comentário do irmão. Mas, tenho que falar, é óbvio que, como ele não concorda comigo, e por que falo isso? Senão ele não estaria mandando os irmãos tomar cuidado. Então ele acha que no nosso ministério tem coisas que os irmãos precisam tomar cuidado. Ele acha isso o respeito. Mas em contrapartida, meu irmão, eu não pude dar um joinha no seu comentário e nem também dei um negativo, um positivo. Um negativo. Não dei um positivo e aqui o vídeo está travado. Não sei o que está acontecendo aqui. Travou o vídeo. Por que o vídeo travou? O vídeo está travado, mas o áudio está aqui. Eu não dei, irmão, nenhum joinha. É fato isso. O vídeo travou, eu não entendi por quê. Eu não dei nenhum joinha e nenhum negativo. E também não dei um coraçãozinho. Por que eu não dei nada disso? Porque dentro de todo o contexto tem coisas positivas e tem coisas negativas no comentário do irmão. E falo isso com todo carinho e respeito. Entendeu? Como ele também falou, expressou coisas negativas sobre nossa mensagem, porque senão ele não mandaria as pessoas tomar cuidado a respeito delas. E dentro da nossa mensagem sobre o espírito do nosso irmão Romilson, irmão, eu não falei nada de mentira. E se você quer achar que é mentira, aí já é o problema seu, a responsabilidade do seu achismo a respeito dessa mensagem que está lá na mensagem, o espírito do nosso irmão Romilson Ferreira. O espírito de Romilson Ferreira é o título da mensagem. Não dessa, da outra que eu postei aqui. Então que Allah nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecê-lo e amá-lo para todo sempre. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.